Muito boa tarde, minha Paraíba. É quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que acompanha a programação da sua TV Arapuã. Olha só, a senadora Daniela Ribeiro foi definida e confirmada como a nova presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do Congresso Nacional. É uma comissão mista por onde vão passar todas as leis orçamentárias e financeiras, toda a discussão orçamentária e financeira do Brasil, os gastos do Poder Executivo, do governo federal, passam por essa comissão e é a paraibana, a senadora Daniela Ribeiro, que vai ser a presidente. Ela foi confirmada aí a indicação dela para assumir esse cargo. É essa notícia que Napoleão de Castro traz agora, direto de Brasília. Napoleão, muito boa tarde. Luiz, meu abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador. Nesta quinta-feira, a equipe Arapuã voltando de Brasília, Senado Federal, de onde a gente fala nesse momento importante, definidas as comissões permanentes na Câmara e também aqui no Senado. E ao meu lado, a senadora do nosso estado, Daniela Ribeiro, que vai estar aí por indicação do seu partido, comandando uma das mais importantes comissões do Congresso Nacional. E a gente vai falar com ela exatamente sobre isso. Primeiro que tudo, a alegria de tê-la conosco nesse momento, senadora. Boa tarde. Eu que agradeço e eu também mandando meu abraço aqui no estúdio a todos os telespectadores da Arapuã. Dizer que é uma alegria estarmos aqui, agora saindo. Eu estava aqui dentro da Comissão de Relações Exteriores, o trabalho tem sido intenso, e para ouvir, para conversar um pouquinho aqui com vocês. Perfeito. Essa perspectiva, no momento que se discute reforma tributária, tendo inclusive o deputado Agnaldo do nosso estado como relator na Câmara Federal, e um momento que o país, o governo, o Congresso, a sociedade, a classe econômica, todos entendem que é o momento exatamente desse debate, né? E sim, além disso, é o próprio arcabouço fiscal, né, que hoje já vimos. O governo está encaminhando, o ministro Haddad apresentou, já recebeu de sua equipe, já conversou com o presidente Lula, e isso deve ser encaminhado e conversado com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, e encaminhado aqui para o Senado Federal. Além do arcabouço fiscal, a reforma tributária, que é algo muito esperado, está sendo muito esperado, e isso o deputado Agnaldo Ribeiro, como relator, tem feito um trabalho que a gente tem acompanhado, né, extraordinário, ouvindo todo mundo. A gente sabe que é uma matéria onde há uma expectativa muito forte, principalmente porque há muitos e muitos anos se espera que aconteça. E dos sinais todos que estão sendo dados, né, tanto pelo governo federal, bem como por essa casa, é de que dessa vez a reforma tributária ela acontecerá. Aliás, ele está prestigiando, inclusive, o Nordeste, dia 27, vamos estar lá em João Pessoa, com toda a comissão de debate, o GT, o Grupo de Trabalho. A senhora também vai estar presente, e os 9 governadores do Nordeste. Quer dizer, uma prova inequívoca de que esse amplo debate está aberto, né, senhora? É verdade, inclusive fazendo uma participação importante, né, também trazendo aquela reunião do Consórcio Nordeste, ao qual o governador João Azevedo, nosso governador, é presidente do consórcio. Então, foi um momento importante. Será um momento importante o que acontecerá naquele dia, principalmente para quem tem dúvidas, os setores que têm dúvidas ou querem, não só isso, darem sugestões. Acho que tudo isso é o que o deputado tem demonstrado, né, o grupo de trabalho estarem abertos para esse momento. Esse é o momento, né? Perfeitamente. Para a gente fechar, estamos vivendo um mês de comemorações e de luta em favor das mulheres. A senhora tem tido uma atuação marcante nesse ponto aqui. Não é só 8 de março, a gente tem que estar vivendo, cobrando e respeitando, acima de tudo, todos os dias do ano, né, senadora? Então, é isso. Eu vi ontem alguém, uma das colegas dizer assim, nós somos mulher todos os dias. Então, não dá para você ter um dia para comemorar, porque nós somos mulher todos os dias. E aqui nessa luta, né, apresentamos um projeto importante que diz respeito a participação, o acompanhamento, né, na hora do parto, antes do parto, no parto e pós-parto, para aquela mulher que vai dar à luz, devido às situações que a gente já viu, infelizmente, né, de abusos que ocorreu, e a última daquele anestesista, e infelizmente é algo que não é aceitável. Então, não é só comemorar, né? A gente tem sim, claro, conquistas que devem ser comemoradas, até porque a gente não pode, se a gente negar, a gente está nos colocando para trás. Então, tem conquistas sim, e não tenho dúvida que, além disso, é trabalhar, né? Você comemorar, mas acima de tudo é trabalhar com muito compromisso com a questão da mulher. E estando aqui como mulher, obviamente, estamos representando a cada um de vocês
que estão nos acompanhando em casa. E ter a presidência da CMO como a primeira mulher, a primeira paraibana, até porque sou a primeira paraibana eleita, né, a primeira senadora e a primeira mulher na presidência, mulher da Paraíba na presidência da CMO, uma importante comissão, né, todos sabem, talvez a mais importante do Congresso Nacional. Sem dúvida alguma, a Paraíba pode esperar de mim o que eu sempre faço naquilo que assumo, né? O trabalho, a determinação, o compromisso, e para que a gente possa buscar no diálogo, né, com o governo, com os parlamentares que integram a comissão, o arcabouço para o orçamento público, para as ações e prioridades que serão e que existirão para esse governo. Senadora, muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço. Sucesso aí nessa missão. Obrigada a você. Não é fácil, mas temos a ousadia, a força e a coragem para estar nela. Obrigada. Tá, e portanto, Luiz, senadora Daniela Ribeiro, que vai estar à frente da Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional. De Brasília, do Senado da República, exclusivo para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, nessa conversa exclusiva com a senadora Daniela Ribeiro, que foi aí o nome, né, da Paraíba, confirmado como a nova presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. É uma comissão que reúne ali senadores e deputadas, e ela vai conduzir, vai presidir essa comissão, como eu disse, por onde passam aí as pautas todas do país, do ponto de vista financeiro e orçamentário. O orçamento geral da União, as emendas todas, o debate sobre as emendas parlamentares, os custos e os investimentos dos ministérios aqui nesse Brasil, enfim, todo o movimento aí do governo federal, seja para aumentar a Bolsa Família, reduzir investimentos aí em obras, tudo aí passando pela discussão da Comissão Mista de Orçamento, tendo aí a paraibana Daniela Ribeiro como presidente aí da comissão. Bom, aqui comigo já o deputado estadual Eduardo Carneiro, presidente do Solidariedade. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Você também presidente de algumas comissões na Assembleia. Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui participando do seu programa para tratar sobre temas da Paraíba e já chegando e recebendo uma boa nova. Você acompanhar a Paraíba no protagonismo nacional, e aí isso se concretiza com a chegada da senadora Daniela a presidir uma comissão, acredito que a mais importante do Congresso Nacional, onde dialogará com o governo federal, que dialogará com os ministros, com Câmara de Deputados e com o Senado Federal. Então, muito importante, nós já temos o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, da mesma forma, conduzindo o grupo de trabalho de discussão da reforma tributária, que também é uma discussão que hoje tenho certeza, vai tomar conta da pauta nesse primeiro semestre, lá no Congresso Nacional, e outros deputados também que acompanhei hoje pela manhã, que também estão se destacando e sendo indicados para comissões importantes, como acredito que o deputado Murilo Galdino vai fazer parte como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, Então isso é fundamental, ter a Paraíba no protagonismo. Nosso governador, que hoje preside o Consórcio Nordeste, que também assumiu esse protagonismo desde o início do governo do presidente Lula. Então nós só temos a comemorar, e na Assembleia eu procuro fazer da mesma forma, com muito empenho e dedicação, tendo a confiança dos colegas, dos pares, da mesa diretora, para poder estar também à frente de algumas comissões importantes naquela casa. É só para registrar a participação dos paraibanos aí no Congresso Nacional, talvez esse daí seja essa presidência da CMO para a senadora Daniela Ribeiro, talvez seja um dos cargos de maior relevância da bancada. Nós temos aí o deputado Hugo Mota como líder do Republicanos, o senador Efraim Moraes como líder, da bancada do União Brasil, o senador veneziano vice-presidente do Senado Federal, e esse cargo aí de presidência da CMO para a senadora Daniela Ribeiro fortalece a participação da Paraíba no Congresso Nacional em Brasília. Mas eu quero falar de Assembleia, deputado, da sua atuação lá. Você está presidindo a Comissão de Desenvolvimento Econômico e de Turismo, é isso? Lá da comissão, lá da Assembleia Legislativa. Quais são as linhas de ação que você acha importante que a comissão debata e que a Assembleia Legislativa debata em favor da Paraíba? Nós estamos à frente da comissão, ela na realidade é a Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente. Então, 3 temas que são muito conectados. Desenvolvimento... E tem reflexo na economia? Tem reflexo direto na economia, que é uma das pautas que nós realmente tratamos como prioritária desde o início do nosso mandato. E nós estamos exatamente já planejando os projetos que vierem dessa natureza, passarão pela comissão, mas nós não vamos nos ater apenas a esperar, a recepcionar os projetos encaminhados pelo Executivo, projetos encaminhados pelos parlamentares. Nós vamos, inclusive,
fazer algumas audiências públicas importantes que nós julgamos ser de tema de relevância para a sociedade. Então, nós estamos exatamente fazendo esse planejamento. Nós agora, por exemplo, essa semana nós tivemos lá no Cariri uma sessão que foi de autoria do deputado Dr. Romualdo, para tratar, por exemplo, do leite de cabra, né, naquela região, que é uma potencialidade daquela área. Então, é muito importante. Isso passa também pela nossa Comissão de Desenvolvimento. Aqui, por exemplo, nós temos uma discussão do momento, que é a questão do alargamento da faixa de areia. Nós vamos, a partir do momento que tivermos um estudo por parte da Prefeitura Municipal de João Pessoa, e de maneira muito correta, muito sensata, nós vamos convocar, né, também uma audiência pública dentro da comissão. Debate. Vamos puxar, a partir do momento que se tiver um estudo, naturalmente, para que seja apresentado aos deputados, mas também apresentado à sociedade paraibana. Então, a comissão nossa também trata de meio ambiente. Turismo, nós estamos da mesma forma, estamos agora, o governador João Azevedo, nós conversávamos com o governador, eu estive com o governador, né, na tarde de ontem, conversando também sobre as pautas relacionadas ao turismo, e aí o Destino Paraíba, o governador dobrou do ano passado para esse o investimento de recurso para a divulgação do Destino Paraíba. Então, isso é fundamental para a PBTU. Então, isso é fundamental que nós tenhamos esses debates. Então, nós vamos puxar dentro da nossa comissão esses debates a fim de debater, discutir com os parlamentares, mas levar também as soluções para o povo da Paraíba. Deputado, em relação a essa questão da discussão sobre a engorda da orla, na sua visão e de início, naturalmente, é claro que os projetos todos serão apresentados, discutidos, mas você tem uma predisposição a olhar para esse projeto com bons olhos ou não? Acha que é preciso ter muita cautela debater esse tema? Qual é o olhar da visão do turismo, do setor turismo e do setor de economia para isso? Turismo, economia e meio ambiente. Nós temos que tratar essas três coisas sempre bem conectadas, né? O que eu vejo nesse momento é que nós efetivamente temos um problema. Qual é o problema? O problema é o avanço do mar. O avanço do mar que vem, inclusive, hoje danificando, né, a Barreira do Cabo Branco, um problema histórico, né? Eu lembro muito, tratei sobre isso. Eu ainda como vereador, nós fazíamos uma caravana na época da oposição, fomos várias vezes solicitar providências, que providências fossem tomadas para que a nossa falésia do Cabo Branco ela não fosse destruída por conta do avanço do mar. Hoje nós temos ali, se você for ao final da calçadinha do Cabo Branco, antes do girador ali que vai para aquela subida que chega no Estação Ciência, nós vamos acompanhar ali que hoje tem uma parte, um trecho interditado que se dá por conta do avanço do mar. Então existe um problema. O que é que nós precisamos agora? Aguardar que seja feito um estudo para a resolução desse problema. Se vai ser viável do ponto de vista ambiental, se será viável do ponto de vista econômico, se a prefeitura terá capacidade de executar esse projeto, aí só poderemos fazer essa discussão, obviamente, após esse estudo. É por isso que estou aqui, inclusive, antecipando para você que, a partir do momento que existir esse estudo, nós vamos convocar uma sessão na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, que nós presidimos, para exatamente que seja convidado o secretário de Meio Ambiente do município, as pessoas que fazem também o trabalho, o estudo do meio ambiente, os ambientalistas, enfim, nós vamos escutar quais são os prós, os contras, mas nós temos uma coisa que eu acredito que é em comum em todo cidadão pessoense e paraibano, que é exatamente que nós precisamos dar uma solução àquele problema. Você está dizendo que não, assim, nem a economia, nem o setor turístico, o desenvolvimento dele deve atropelar o meio ambiente, nem o meio ambiente deve atropelar o avanço da economia do setor turístico. Exatamente. Agora, deputado, nesse assunto tem um tema que é sempre puxado quando se fala nesse assunto, quer dizer o seguinte: olha, na verdade, a verdadeira intenção desse projeto é, alargando a orla, permitir que João Pessoa construa grandes prédios, né, prédios altos, os famosos espigões na orla. Essa é uma lei estadual, não é uma lei municipal. A lei municipal, inclusive, fala que não é pelo mar, o mar pode chegar perto da África, que ainda vai continuar ali, pelas quadras, né, pela quadra ali, lá da orla. Mas tem quem discuta que esse assunto pode chegar na Assembleia para vocês mudarem a Constituição do Estado. Existe, na sua visão, algum risco de vocês, deputados, puxarem esse tema de debater a alteração da proibição de construção de espigões na orla da Paraíba? Não, esse tema nunca foi colocado nem em pauta.
né? Isso nunca foi trazido por absolutamente ninguém que essa discussão seria feita. Hoje, se for, deputado, você é favorável ou é contra? Se for feito, eu, pessoalmente, particularmente, serei contrário, porque eu não acho que seja salutar nós, né, darmos um passo atrás para poder construir espigões na beira-mar. O que nós queremos é o quê? Que dentro da norma jurídica vigente, que se tenha cada vez mais a atração de hotéis, de bares, de restaurantes, mas que, acima de tudo, exista também a preservação do nosso patrimônio, que é a Falésia do Cabo Branco, que é a nossa calçada. Imagine só nós perdermos aquela orla que nós temos aqui hoje, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, que é um grande cartão postal de João Pessoa. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E aí se leva para um outro lado essa discussão. E aí o pano de fundo, na realidade, Luiz, me permita, mas esse pano de fundo de quem está trazendo essa discussão é exatamente um pano de fundo politiqueiro, que não é essa discussão que nós temos agora nesse momento. A discussão é de resolver um problema histórico na cidade de João Pessoa, e eu tenho certeza que após o levantamento, estudo, impacto financeiro, impacto ambiental, aí sim, se passar pelo crivo de todos e cumprir todas essas etapas, aí sim poderá realmente ser executada uma obra que não é fácil de se enfrentar. Você sabe disso. Essa é uma discussão que, na verdade, foi antecipada. Como é que você faz? Teve uma sessão que foi convocada por alguns deputados, uma audiência pública na Assembleia, para discutir o quê? Eu fui convidado para ele e disse, eu vou discutir o quê? Se não tem estudo, não tem levantamento, tem um achismo de que pode ser que se exista um projeto. Então eu não posso tratar. Mas você está dizendo que, do ponto de vista, a Assembleia rechaça por hora essa questão de debater liberação, a PEC, né? Uma mudança na Constituição para liberar a Constituição. Totalmente. Tá aí. Você vem de uma fusão com PROS, não é isso? Solidariedade, PROS. Agora está discutindo uma federação. Você vem de uma fusão, agora já vai para uma federação com o PSB e o PDT, não é isso? Dessa federação, primeiro, você é favorável, você defende isso, está construindo isso, e aí se isso acontecer, quais são os municípios que o Solidariedade, reivindica para ficar no comando e fazer o debate, inclusive, para 2024, deputado? Isso é uma discussão que ainda é prematura. No entanto, na última semana, no último sábado, eu recebi a ligação da nossa direção nacional, através de seu presidente nacional, justamente nos convocando para uma reunião, todos os diretorianos, presidentes dos partidos nos estados, para fazer a discussão se prossegue ou não, né, essa discussão para se chegar a essa federação. O que já se tem de concreto, que aí também foi passado para todos os partidos, é que PDT, PSB e Solidariedade já estarão, a partir desse momento, blocados, criando um bloco de votação lá no Congresso Nacional. Isso já foi iniciado. Então, isso não depende, né, de discussão. A federação são outros 500, porque a federação, para quem não sabe, ela tem um prazo de vigência. É uma coligação, entre aspas, mas que tem um prazo de vigência por 4 anos. Então, passará sendo feita agora essa federação entre esses 3 partidos. Os 3 deverão necessariamente estarem e marcharem juntos, tanto para as eleições municipais como na próxima eleição estadual. E nas eleições municipais, como é que você vai organizar isso? O Solidariedade, você está de olho em quantos municípios e quais principais municípios para dizer, ei, aqui não mexa não que a gente vai ter candidato próprio. Dentro de federações como essa, esse é o grande problema e muitas vezes são os grandes entraves. Até porque o Solidariedade, ele pode ter uma candidatura em um município que o PSB também tenha. Por exemplo? Eu tenho um exemplo, claro, que eu toquei inclusive com o próprio governador ontem. O governador, a gente vai ter que sentar para poder ver a situação de alguns municípios. Mamanguape. Você não abre mão. O deputado Eduardo Brito, eleito pelo Solidariedade, se coloca hoje provavelmente como pré-candidato a prefeito daquela cidade. Como é que eu vou chegar e dizer ao meu partido, ao parlamentar eleito pelo Solidariedade, que ele não vai ser candidato? Porque o PSB tem uma candidatura lá, ou tem um apoio lá, que é da deputada Daniela do Vale. Exatamente. Então lá vamos ter um conflito. E como esse, podem surgir outros. Eu tenho outro, por exemplo, aqui, Caldas Brandão. Eu tenho uma candidatura, mas lá o prefeito apoia o governo do estado e essa candidatura de Solidariedade foi oposição ao governo. Como é que vai se dar isso? Então, eu acredito que tudo tem que se estabelecer uma regra. Estabelecendo uma regra, critérios, esses critérios serão atendidos. Já sai antes. Seja para ganhar ou seja para perder. Vou ter que abrir mão de algumas coisas, mas naturalmente o PDT, João Pessoa, Solidariedade está de olho, você é candidato.
Segura aí, se quiser pensar um pouquinho para responder essa, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.